O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez aqui juntinhos para levar para vocês uma mensagem de autoajuda, de fé, de esperança. E o programa de hoje está recheado de muita coisa bacana. Vamos falar também sobre guerras, que é um tema atual, vamos falar sobre tratamentos espirituais e vamos levar para vocês essa palavra que tenho certeza, vai te ajudar a vencer os momentos difíceis. Vamos a ela então? A elas então? Meus irmãos, a história de hoje nos conta de que Jesus, quem vai narrar ela, vamos seguir Lucas. Lucas era aquele evangelista que não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele foi um dos grandes representantes que trouxe para nós as histórias de Jesus. Ele era médico, um cientista, então ele dá uma visão diferente de todas as passagens bíblicas que nós conhecemos. E ele vai contar essa história da seguinte forma. Jesus saiu daquelas suas cruzadas evangelísticas, que ele ia de cidade em cidade, e o texto nos fala que com Jesus e os seus discípulos e uma grande multidão. Isso por quê? Por onde Jesus passava, as pessoas se juntavam, não queriam deixá-lo só, que as pessoas gostavam muito de escutar a palavra que ele dizia, que ele pregava, mas também gostavam de ver os sinais, as curas que ele realizava. Então, a cada lugar, cada vilarejo, cada cidadezinha que ia aumentando o número de seguidores do nosso Mestre Jesus. E ele saiu de Nazaré. É interessante que, provavelmente, ele tinha vindo daquele momento que houve aquela tentação no deserto, e ele foi a Nazaré, foi ao templo agradecer, e dali ele iria seguir para uma outra cidade, mas passaria por uma cidade chamada Naim. E aí começa a nossa história. Jesus saía com uma grande multidão, celebrando a vida. Eles vinham cantando, eram 16 quilômetros mais ou menos de Nazaré até essa cidade de Naim. E vinham celebrando a vida, cantando, felizes. Jesus vinha na frente a passos mais largos. Era uma multidão de alegria. Quando ele chega próximo da cidade de Naim, veja que ele não entrou naquela cidade, vinha uma outra multidão, que era uma multidão sofrida, uma multidão que acompanhava uma mulher que o texto bíblico nos revela que era viúva e que estava indo enterrar seu único filho. Irmãos, era um cenário de uma tragédia dessa multidão. No tempo de Jesus, uma mulher pela qual perdia seu marido, já teria uma vida muito difícil, já que as mulheres não trabalhavam, não tinham essa independência financeira como tem nos dias de hoje. Já era uma tragédia aquilo. Agora, ela estava perdendo o seu único filho, ou seja, a sua esperança de ver o filho casar, a esperança de ver seus netinhos brincando dentro de casa, a esperança da alegria, da confraternização da família grande. E alguém que o amparasse na sua velhice. Além da pior dor de todas as dores, que é da mãe perder um filho, agora ela também vinha os seus sonhos todos serem destruídos pela morte do seu filho querido. E ela, então, estaria em completa solidão. Meus irmãos, quantas pessoas hoje que estão nos assistindo também estão atravessando esses momentos de dor e de sofrimento profundos. Pessoas que perderam um parente, um amigo, um pai, uma mãe, um filho, um marido, uma esposa. É uma dor que fica uma ferida em nossa alma. É a pior de todas as dores, porém, nós já sabemos que não existe morte, o que existe é uma passagem. Nós estamos indo para uma outra dimensão, para um outro plano de vida. O corpo, sim, perece, acaba, mas a vida, a alma é eterna.
Por isso que o próprio Jesus disse que meu reino não é desse mundo. Ele estava de passagem aqui. Mas Jesus tinha alguma coisa contra enterros e cortejos fúnebres, porque toda vez que ele se deparava com um, ele ressuscitava aquele morto. E diz o texto sagrado, e aí Lucas é bem específico, que ele vai dizer de que Jesus, quando vinha com aquela multidão de alegria cantando, olhou para aquela mãe que vinha na frente do cortejo fúnebre do seu filho, ele teve compaixão dela. Sim. Meus irmãos, Jesus também está vendo você hoje. Ele está vendo esse sofrimento, essa sua angústia. Ele está vendo a sua depressão. Ele está vendo o seu esforço para largar o vício da bebida, o vício das drogas. Ele está vendo a sua dificuldade de manter a família funcionando. Está vendo o seu esforço para conseguir um emprego, você que não consegue, está desesperado ou desesperada. E nosso Deus também, segundo esse texto bíblico, o que ele sentiu? Ele teve compaixão daquela mulher. Porque nosso Mestre Jesus tem compaixão de nós. Ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe das nossas dores, ele sabe do que você está passando. Ele sabe que esse momento está dificílimo. Mas ele sabe também, como ele já nos disse, que nós venceremos o mundo. É uma fase, é um momento, é uma passagem. E nós vamos superar isso, porque todo grau de dificuldade, todo grau de dor é uma oportunidade de aprendizado. Nós estamos nesse plano de existência para nossas almas serem lapidadas, para que nós possamos crescer espiritualmente. E se faz necessário passarmos muitas vezes por momentos de dificuldade, de dor e de sofrimento. Mas nosso Mestre tem compaixão de nós e ele vai agir em nossa vida. Ele vai agir na sua vida, você que está nos assistindo agora. E olha o que Jesus fez. Lucas vai nos descrever de que ele deixou aquela multidão da alegria que ele estava vindo, e ele se dirigiu aonde aquela multidão que vinha triste, que vinha chorando. Provavelmente era um jovem muito querido, porque tinham muitas pessoas, era uma outra multidão que acompanhava, porque todo o cortejo fúnebre era feito fora da cidade, porque os cemitérios eram fora da cidade, das cercanias da cidade. E Jesus vai até aquela mulher e ele interrompe aquele momento de dor, aquele momento de sofrimento, aquele cortejo fúnebre. Isso, pelas leis da época, já era inadmissível. Mas nosso Jesus, ele é tremendo. Ele é espetacular. Ele quebra barreiras de preconceitos, de paradigmas, e ele quer interromper esse cortejo fúnebre que você esteja passando. Ele quer interromper esse momento de dificuldade que você está passando. Ele quer interromper esse momento de dor que a sua família está passando. E para isso, Jesus, ele interrompe o cortejo fúnebre, se dirige à mulher e ele vai dizer para a mulher algo que serve para nós hoje. Diz: mulher, não chores. Sim, nosso Mestre Jesus está dizendo para você, que está hoje aqui sintonizado no nosso programa, ele está dizendo para você: não chores. Não chores porque o nosso Salvador Jesus chegou e ele vai chegar na sua vida para acalmar as suas dores, para trazer boas novas, para ressuscitar os seus sonhos, para trazer de volta à sua vida a vontade de viver, a alegria de viver. E Jesus espera: não chores. E ele faz algo que era impensável para a época. Ele coloca a mão no esquife, que não era um caixão como hoje, era uma cesta de vime que o corpo do jovem ali estava. Coloca a mão ali no jovem, naquele esquife. Isso seria inadmissível, porque o tornaria, segundo as leis judaicas, como impuro. E todos espantaram para ver. Porque Jesus hoje está colocando a mão em você, bem aí nesse teu problema, nessa tua ferida, nessa tua dor. Ele está colocando ali porque ele quer estancar esse teu sofrimento. E ele vai dizer: jovem, ele não disse defunto ou coisa parecida, ele disse: jovem, levanta-te. E é isso que Jesus está dizendo para você hoje. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você se reerguer, está na hora de você dar a volta por cima, está na hora de você agir, está na hora de você se levantar. E para isso, nada melhor do que isso. Erga-se, levante-se, tome uma atitude, vamos agir. E para isso, para você conseguir isso tudo, tem um convite que eu te faço. Levante-se, venha ao lar do Inácio, venha sentir a presença de Deus aqui no lar, venha viver esse momento extraordinário aqui conosco no lar. E Jesus vai também tocar em sua vida, ele também vai tocar nesse teu problema, ele vai estancar o seu choro.
Bom, logo depois disso, o jovem tornou à vida, começou a falar, abraçou a sua mãe e ali as duas multidões agora celebravam a vida. E é isso que nós queremos com vocês, celebrar a vida. Bom, mas nossa mensagem está terminando por aqui, mas tem muita coisa bacana. E antes de continuar com o programa, quero que vocês assistam alguns dos nossos patrocinadores, porque são eles que fazem essa obra acontecer. Assista comigo. Cia, a mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, o lugar certo para o seu empreendimento. O espaço está passando por uma total modernização e atraindo novos negócios como consultórios médicos, escritório de contabilidade, advocacia e muito mais. As salas comerciais se adequam às suas necessidades e estão prontas para ficarem com a sua cara. O shopping ainda oferece amplo estacionamento e segurança 24 horas, 3 elevadores sendo um panorâmico, praça de alimentação e banheiros de visitantes, preços acessíveis com muitas comodidades e facilidades. É a opção perfeita para quem deseja trabalhar ou investir. Tudo isso na Rua Teresa, apenas 4 minutos do centro de Petrópolis. Chegou a hora de tornar o seu sonho realidade. Conheça o novo conceito do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Olá, me chamo Ricardo Cruz, sou fotógrafo de moda profissional há mais de 30 anos. Apaixonado por Petrópolis, onde nasci, realizei várias campanhas para marcas locais em Milão, Bruxelas, Paris e Nova York. Hoje resido no Rio de Janeiro, onde atendo clientes de moda, publicidade, modelos e noivas. Minha visão agrega o clássico e a modernidade, criando uma atmosfera única e exclusiva. Trabalho com os melhores profissionais de beleza, make-up, cabeleireiros, para que todas as campanhas e ensaios tenham uma qualidade superior. Aguardo seu contato para marcar um encontro e discutir os detalhes da sua produção. Estúdio Ricardo Cruz, 23 21 964 275585. Conheça o trabalho da doutora May Wong, referência em biomedicina estética. Com formação sólida e técnicas atualizadas, ela une ciência, precisão e cuidado em cada procedimento, seja no rejuvenescimento facial, nos protocolos corporais ou nos tratamentos personalizados. Doutora May entrega resultados naturais e seguros, com atenção aos mínimos detalhes. Realce sua beleza com responsabilidade, técnica e acolhimento. Agende uma consulta e descubra o que a estética pode fazer por você. Bom, já estamos aqui de volta, foi rapidinho, não foi? E eu gostaria agora de mostrar a vocês a nossa prestação de contas. Sim, que elas só ocorrem porque vocês nos ajudam com 1 quilinho de alimento. Eu gostaria de mostrar a vocês algumas imagens dos nossos atendimentos. Em nossos trabalhos assistenciais, nós procuramos sempre levar a
todas as famílias, que são 100 famílias carentes, que já nos acompanham ao longo de muitos anos. E procuramos levar a eles nossos kits de cestas básicas, que é muito importante para a sobrevivência dessas famílias. São mais de 100 cestas básicas que doamos e elas são bem completas. E, além da cesta básica, para que haja uma grande confraternização entre todos nós, né, nós fazemos a doação, nós fazemos o almoço juntos, que é com a sopinha de Santo Inácio, que é uma sopinha que ela vamos dizer assim, é um ponto de encontro de todos nós. E para muitas de nossas famílias, essa sopinha, ela vem a ser o único alimento daquele dia. Então, é um momento de confraternização, é um momento em que nossa equipe se junta com os nossos assistidos, que oramos juntos, que no momento que nós estamos ali também há um atendimento com um profissional da área médica ou um psicólogo, psiquiatra, e isso tudo faz um trabalho voluntário para que nós possamos dar o nosso melhor a todos aqueles que estão tão carentes. Nesse momento também, ali nós levamos a nossa banda de Santo Inácio para cantarmos juntos e aí fazemos um domingo especial. E tudo isso só é possível graças a cada um de vocês que nos doa um quilinho de alimento, que nos ajuda nessa obra para mantermos essas 100 famílias alimentadas ao longo de todo o ano. De toda a nossa equipe, a todos vocês, nosso muito obrigado e já vamos rapidinho passando para o Eduardo Dias Responde. Vamos lá? E olha, vamos então agora a essa parte, que são as perguntas que as pessoas me fazem, né? Ou me mandam pelo WhatsApp, ou me fazem no próprio Lar do Inácio, e está muito em voga nesse momento, as pessoas perguntando muito sobre guerras. Eduardo, por que Deus permite a guerra? Por que essas guerras estão acontecendo e elas colocam medo na humanidade? Bom, a resposta é o seguinte: desde o início dos tempos, guerras sempre existiram. É claro que com o passar do tempo, o potencial delas vai se tornando mais agressivo, muito maior. E é claro que isso cria um pavor em toda a humanidade. Mas isso também acontece por causa de quê? Por causa da nossa faixa vibratória que o planeta Terra está vivendo. Nós estamos vivendo um mundo de provação, de expiação. Então isso tudo cria uma egrégora em volta do planeta Terra muito pesada, né? Ainda temos aquele espírito animalesco de guerras, de ódio, né? Que é vencer tudo, não no diálogo, mas vencer tudo na força. E isso gera essas guerras. São necessárias? Sim, porque muitas vezes são provações coletivas que se fazem necessário se expurgar esses momentos. Mas cada um de nós tem o livre-arbítrio. Assista esse vídeo que você vai ter um panorama espiritualista do porquê dessas guerras. Assista comigo. As guerras ainda são a manifestação de uma inferioridade moral devastadora por parte do ser humano. Infelizmente, nós encontramos isso ainda como parte da cultura humana. Quando a gente observa a história, a gente vê que muitos povos foram libertados através de guerras e outros foram escravizados pelas mesmas, né? Vejamos o que diz o Livro dos Espíritos. Que é o que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. E esse instinto de travar novas batalhas não é de agora. As civilizações entram em guerras há milhares de anos para conquistar novas terras, disseminar sua cultura e escravizar povos. Mesmo sem guerra,
a energia do planeta já fica muito preocupante, né? Porque os pensamentos são conflitantes, de ódio, de pensamentos de orgulho, prejudiciais a todos. Então o ambiente fica carregado. Numa guerra, onde os envolvidos emitem vibrações muito pesadas, ou seja, de ódio mesmo, de aflição, medo, pavor, então o ambiente fica ultra pesado. E na espiritualidade, isso é muito sentido. Esses fluidos ficam contaminados, portanto, com esses sentimentos. E isso influi sobre a economia espiritual do planeta, sobre o ambiente das famílias, sobre o ambiente das pessoas que convivem entre si. Então, os efeitos da energia espiritual do planeta são de prejuízos. Para alguns povos, ela ainda é necessária, porque faz parte do processo de libertação e de progresso para essas pessoas. Mas nós temos que ter em mente que os espíritos se referem ao mundo de provas e expiações. Então, se ela é necessária, essa necessidade se torna temporária. Nem mesmo as escrituras sagradas estão livres desses tipos de conflitos entre povos e culturas. No Antigo Testamento, a Bíblia narra guerras épicas com minuciosos detalhes. De Êxodo até Malaquias, são diversas as guerras citadas na Bíblia. As mais conhecidas são a guerra contra os filisteus, a guerra dos 9 reis, Josué a conquista da terra prometida e a batalha de Judas Macabeu contra o rei Demétrio. Vinga os filhos de Israel dos midianitas. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com a vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Mas por que Deus faria parte desses conflitos? Será que existe o conceito de guerra justa dentro da Bíblia? Deus nunca orienta guerras. Deus é misericordioso, assim como Jesus também. As suas leis também são extremamente misericordiosas. Ele nunca nos condena ao castigo. Muito pelo contrário. O que o ser humano faz, infelizmente, é não habituar-se às leis divinas. Agora, é evidente que uma guerra dessa extensão, que levou dezenas de anos, não aconteceria se não houvesse uma determinação do alto. Mas esses sentidos, eu acho que cabe a nós apenas uma reflexão. Saber de fato, acredito que não temos ainda capacidade para isso. Essas não foram as únicas guerras travadas em nome de Deus. Há mais de 900 anos aconteceram as chamadas Guerras Santas, e esses conflitos entre muçulmanos e cristãos em busca de Jerusalém matou milhares de pessoas. Quando se fala das cruzadas, por exemplo, da tomada de Jerusalém, a briga pela cidade, fala-se em defender a honra, defender Deus. Em nenhum momento a gente vê vontade de defender Deus, a não ser interesses próprios, dinheiro, poder. As cruzadas foram desenvolvidas pela Igreja Católica no interesse de posse territorial, não é? Mas ao mesmo tempo haviam interesses comerciais, interesses de toda a sorte. Aqueles que comandavam eram movidos por interesses mesmo, interesses materiais, que é o que originam as guerras. O fato de uma pessoa participar ou ter participado de uma guerra, de um conflito armado, não significa necessariamente que seja um espírito menos evoluído. Quando a pessoa vai para uma guerra com vontade, com desejo mesmo de participar de uma guerra, com sentimento de matar, de fazer coisas horríveis, nós podemos imaginar que é um ser ainda com uma evolução muito pequena. Bom, eu espero que tenha dado para elucidar um pouquinho sobre esse tema de guerras, né? Mas as pessoas também me perguntam, e outro dia me perguntaram: Eduardo, lá no Lar do Inácio, existe alguma sala, alguma enfermaria espiritual? Sim, existe sim. Nós temos no lar uma enfermaria espiritual que ela atende a todos os assistidos que a procuram. É uma sala preparada, agora foi totalmente reformada, para atender as pessoas que são acometidas de alguma enfermidade, de alguma doença.
né, em cujo ali é trabalho não só dos médiuns, mas dos amparadores espirituais para orientar, né, com a consulta espiritual, mas também a fazer aquele tratamento espiritual, né, especializado para atender, aliviar, né, e se Deus permitir, depende da mão divina, né, auxiliar no processo da cura de cada pessoa. É claro que um tratamento espiritual, ele vem sempre acompanhado do tratamento do corpo físico. É a medicina espiritual acompanhada com a medicina física. E aí você vai ter um resultado maravilhoso. É ouro sobre azul. Então, temos sim essa enfermaria espiritual, que é uma das salas mais procuradas, que atende as pessoas que estão com alguma enfermidade. Sim, no Lar do Inácio nós temos essas enfermarias, como outras salas que nós também temos, que vamos falar aqui oportunamente. Bom, está chegando ao finalzinho do nosso programa e eu quero agradecer a todos vocês, né, por caminhar comigo pelo programa de hoje. E deixar aqui a minha mensagem a todos vocês. Uma mensagem especial para você que está nos assistindo, que vem acompanhando o programa do Lar do Inácio. Eu quero convidá-los a virem ter um encontro conosco aqui no Lar do Inácio. O nosso lar, ele é um pouco diferente, às vezes, de outras casas espíritas ou espiritualistas, né? Porque nós temos ali, primeiramente, um culto, né, no nosso auditório, que é a palavra de Deus viva, levada para cada um de vocês. Logo depois, nós oferecemos a vocês um louvor, ou seja, coral de Santo Inácio com a banda de Santo Inácio, onde nós podemos cantar juntos, entoar hinos de louvor ao nosso Senhor. E logo depois, nós começamos a chamar as pessoas pelas fichas que elas recebem para os tratamentos nas salas especificamente, para cada tratamento, para um trabalho específico. Então, você vai receber no Lar do Inácio. Tenho certeza que quando você entrou caído, abatido, você vai sair de lá flutuando nas asas do Senhor. Onde nós estamos? Na Avenida Amaral Peixoto, 350, no Quitandinha. Anota aí. Nossa reunião pública são todas as quintas-feiras, às 18 horas. Temos um encontro marcado? Te espero, então, e até o nosso próximo programa.